nome é Alice e vou começar dizendo que a primeira fase da minha vida foi um desastre. Eu estava totalmente no caminho errado. Nunca terminei o ensino médio, abandonei o segundo ano. Honestamente, me arrependo dessa decisão mais do que de poucas coisas na minha vida. Aos 16 anos, tive o meu primeiro encontro com substâncias ilícitas. Aos 20, a polícia me prendeu pela primeira vez. Mas, infelizmente, esse não seria o último encontro que eu teria com a lei. Meus 20 anos foram uma constante ida e volta para a prisão. Mas no meu 30º aniversário, algo clicou e eu decidi que era hora de mudar de rumo. Depois de sair da minha última reabilitação, comecei a perceber que não tinha amigos e nem um lugar onde realmente me sentisse pertencente. Então comecei a frequentar diferentes igrejas e congregações no meu bairro, principalmente em busca de algum propósito para a vida. Foi durante essa busca que conheci a Marta, uma importante apoiadora da igreja cristã que comecei a frequentar, e ela parecia ser exatamente o que eu precisava na época. Conheci ela em uma daquelas atividades religiosas que eram organizadas de tempos em tempos e a primeira coisa que notei foi que ela não parecia ser a típica senhora religiosa, recatada e puritana que você normalmente vê na igreja. Não, a Marta era uma mulher muito carismática, falava alto e se vestia de maneira flamboyante. A primeira vez que conversei com ela, ela me disse que, no fundo, era um pouco agnóstica, mas ia à igreja porque amava socializar com as pessoas e se sentia aceita lá, como se houvesse um amor genuíno que ela não encontrava em outros lugares. Era realmente louco porque todo mundo adorava a Marta. Os líderes da igreja, os frequentadores, todos, eles não se importavam com a visão dela sobre a fé. Eles a amavam pelo que ela era. Marta era dedicada a ajudar os outros o tempo todo, doando roupas, comida e, principalmente, seu tempo. Não sei de onde ela tirava o dinheiro, mas ela estava sempre disposta a compartilhar. Era comum vê-la nas favelas distribuindo comida e incentivando os outros a participar das atividades da igreja. Ela era, sem dúvida, uma ótima pessoa. Na minha busca por significado na vida, Marta se tornou alguém fundamental para mim. Sem hesitar, me aproximei dela e ela me acolheu sob sua asa. Então, passei a ser sua companheira fiel, ajudando-a em tudo o que fazia pela comunidade. Para ser sincera, fazer parte da vida dela foi como limpar um pouco o meu passado. Ninguém se importava com quem eu era antes, só se importavam com quem eu era agora. Essa nova vida seguiu por alguns anos. Nesse tempo, mais do que uma companheira, Marta se tornou uma espécie de mentora e amiga para mim. Quando não tinha onde ficar, ela me ofereceu um quarto em sua pequena casa de hóspedes. Então passamos muito tempo juntas. Todos os dias acordávamos cedo, nos arrumávamos e íamos fazer nossas coisas pela cidade. Ela pagava tudo. Sinceramente, nunca questionei de onde ela tirava tanto dinheiro, porque nunca a vi trabalhando e ela nunca dizia o que fazia da vida. Porém, uma tarde, enquanto estávamos ajudando em um evento beneficente, percebi algo estranho. Por algum motivo, naquele dia, ela não estava como de costume. Marta costumava ser cheia de energia e sempre sorrindo, mas naquele dia ela parecia distante, quase fora de lugar. Enquanto voltávamos para a casa dela, perguntei se estava tudo bem e ela apenas respirou fundo e disse que sim, mas claramente havia algo errado. Ela parecia absorta em algo. Naquela noite, da casa de hóspedes, que ficava bem perto da dela, eu podia ver as luzes acesas e as cortinas abertas. Então, considerando que Marta não parecia bem, decidi dar uma olhada por dentro. Estava preocupada com ela, porque talvez, pela minha experiência na vida de crimes, eu soubesse identificar quando alguém estava prestes a explodir. Ao longo da minha vida, passei por essa fase várias vezes e acabei me metendo em muitas enrascadas por ignorá-las. Durante o tempo que morei perto dela, percebi alguns detalhes da personalidade de Marta. Às vezes, ela parecia outra pessoa. Havia momentos em que aquela atitude brilhante e agradável que ela sempre teve parecia desaparecer e ela agia com uma frieza que me fazia duvidar sobre quem ela realmente era. Ou se todo esse trabalho de caridade era genuíno ou apenas uma forma de se redimir de algo que eu não sabia. Mas a verdade era que algo especialmente estranho estava acontecendo com ela naquele dia. Depois de pensar um pouco sobre isso, decidi que precisava me certificar de que ela estava bem.
Afinal, essa mulher fez tanto por mim que eu achava que deveria me preocupar um pouco. Então, atravessei o pequeno pátio que separava o meu quarto da casa dela. Mas, à medida que me aproximava da porta, ouvi gritos. Não de dor ou algo assim, mas de raiva. Era a Marta. E ela parecia realmente brava. Me aproximei um pouco mais da janela, tentando ouvir sem que ela me visse. Admito que me aproximei mais do que deveria, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Ela parecia estar falando ao telefone com alguém, pois eu só ouvia a voz dela, e o tom estava muito intenso. Eu nunca tinha ouvido Marta gritar antes. Sua voz estava cheia de raiva. Ouvi ela lançar uma série de palavrões e frases que me deixaram sem palavras. Até então, ela sempre foi reservada, mas decidi espiar cuidadosamente, porque estava muito curiosa. Foi aí que a vi, vestida com um roupão xadrez, andando de um lado para o outro, claramente no meio de uma discussão. Não me importa se você não quer, ela estava dizendo. Eu vou encontrar outra pessoa que consiga, porque não vou mais lidar com essa fachada de merda. Eu juro que vou mandar todo mundo para o inferno. Faz isso logo para que eu possa sair desse inferno e voltar para a minha vida. Na hora, eu não sabia o que estava acontecendo, mas o que eu estava ouvindo não pintava um bom quadro. De repente, Marta desligou o telefone com raiva e jogou o celular contra a parede. Não passou nem um segundo e ela virou, me pegando bem ali, olhando pela janela. Tentei correr, mas já era tarde. Me agachei atrás da casa, esperando que ela não abrisse a porta e me visse. Mas, claro, minha esperança não durou, pois a porta da frente se abriu com força e eu a ouvi gritar meu nome. Naquele momento, me levantei, cheia de vergonha por ter sido pega espionando, e tentei me desculpar. Uma parte de mim pensava que tudo ia ficar bem, porque Marta sempre foi simpática comigo, mas eu estava muito errada. Porque essa mulher, que sempre parecia tão legal, agora tinha uma expressão de raiva no rosto que me fez tremer. De repente, ela me agarrou pela camisa com um puxão e me empurrou contra a parede com uma violência que me deixou sem palavras. De repente, Marta começou a gritar na minha cara de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eu podia sentir a saliva espirrando na minha bochecha enquanto ela dizia: depois de tudo o que eu fiz por você, aqui está você, espionando minhas coisas pessoais. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Queria explicar que só estava ali para ver se ela estava bem, mas as palavras não saíam. Em um acesso de raiva, ela me jogou no chão e gritou: foi você, não foi? Você que está tentando pegar o meu dinheiro. Tentei me defender, dizendo que não fazia ideia do que ela estava falando, o que era totalmente verdade. Mas quando tentei me levantar, ela me empurrou de volta para o chão e me deu um pontapé no rosto, gritando para que eu ficasse ali. Então, sem mais nem menos, ela voltou para dentro e bateu a porta com força. O chute que ela me deu foi tão forte que fiquei atordoada. Vi estrelas, mas quando recuperei a visão, olhei pela janela novamente e agora Marta estava procurando algo em um baú no quarto dela. Parecia que ela estava puxando algo pesado, embora eu não soubesse exatamente o que era. Mas algo não estava certo e eu já estava começando a me preocupar. Corri imediatamente para a casa de hóspedes, não querendo correr mais riscos. Peguei algumas coisas pessoais e fui me esconder na mata ao lado da propriedade dela. De lá, vi Marta rondando a casa. Em um momento, ela até começou a bater na porta. Ela estava gritando meu nome, pedindo para eu sair do esconderijo e xingando palavras que eu nunca imaginei que sairiam da boca dela. Eu podia perceber que ela estava carregando algo, mas não conseguia identificar o que era. Só sabia que era longo e fino, e ela estava usando aquilo para bater na porta até ela quase se quebrar. Eventualmente, ela chegou à linha da árvore onde eu estava escondida. Eu continuei me movendo silenciosamente. Parecia que o peso da situação estava finalmente me atingindo, mas, por algum motivo, continuei me afastando cada vez mais enquanto ela batia na porta cada vez mais forte. No fim, quando a poeira se assentou, fui embora dali sem olhar para trás. E, honestamente, nunca mais vi Marta novamente. Oi, meu nome é Alexandra, mas todo mundo me chama de Alex e eu preciso te contar sobre algo assustador que aconteceu comigo em um albergue.
Tudo começou com minhas amigas da escola, Daisy, Sarah e Tina. A verdade é que a Daisy sempre teve um pouco de rancor de mim porque, na época, eu estava namorando o garoto dos sonhos dela, mas eventualmente tudo passou e nós nos reconciliamos. Logo depois de nos formarmos na faculdade, decidimos fazer uma viagem aventureira por todos os Estados Unidos, visitando um lugar novo sempre que pudéssemos. Há alguns anos atrás, planejamos ir para Minnesota. Era importante para nós manter os custos baixos, já que algumas de nós estavam com dificuldades financeiras, então tentamos economizar o máximo possível. Quando fomos procurar hospedagem, tivemos que optar pelo mais barato, mesmo que isso significasse ignorar as avaliações negativas. Depois de procurar por alguns sites, encontramos um albergue que se encaixava no nosso orçamento. O lugar ficava em uma floresta e, curiosamente, não havia avaliações, o que não nos inspirava muita confiança, mas era muito barato e era exatamente o que estávamos procurando. No começo, tanto eu quanto as meninas tivemos nossas dúvidas, mas como não podíamos pagar por outra coisa, decidimos arriscar e reservamos 2 camas. O albergue se chamava El Ruio de Chais e tinha uma regra peculiar: só aceitava mulheres. Isso nos pareceu um pouco estranho, mas as fotos do lugar pareciam bem aconchegantes e limpas, então nos animamos. No dia seguinte, fizemos as malas e entramos no carro da Daisy. Depois de 11 horas dirigindo, chegamos à floresta. Decidimos deixar o carro estacionado na entrada e seguir por uma trilha que levava até o albergue. No começo, estávamos muito empolgadas, cantando e conversando, aproveitando a natureza, mas conforme o sol ia se pondo e a lua começava a brilhar, um nó no meu estômago foi se formando. Mesmo tentando ficar calma, eu me sentia cada vez mais desconfortável, enquanto minhas amigas pareciam alheias à tensão que eu sentia. Mas quando finalmente chegamos ao albergue, nossa empolgação desapareceu completamente, porque o lugar não parecia nada com as fotos. A estrutura ainda estava de pé, mas a pintura rosa estava coberta por um mofo verde escuro e havia uma placa de neon no topo. Mas as letras U, S e T da palavra hostel estavam faltando. A verdade é que o lugar estava completamente deteriorado e estranho. A Sarah e eu nos olhamos chocadas. Ela parecia tão assustada quanto eu. Mas a Daisy deu uma olhada em nós e disse: "Vamos, meninas, vamos entrar. Não vamos deixar isso nos impedir." A Sarah também insistiu, enfatizando que não havíamos viajado todo esse caminho apenas para voltar para casa sem aproveitar nenhum dia. Então, mesmo com medo, decidimos entrar. Quando passamos pela recepção, fomos recebidas por um cara um pouco perturbador. Ele tinha pele pálida, cheia de grandes verrugas, e o corpo parecia um esqueleto. Sua longa barba grisalha estava torcida de um jeito estranho, e seus olhos brilhavam ao nos ver se aproximando. Nesse momento, ele começou a acariciar a barba e sorriu, mostrando uns dentes horríveis. Quando nos aproximamos do balcão, o cara por trás dele disse: "Ah, então vocês devem ser a Alexandra e essas são suas amigas." A voz dele era estranha, parecia distorcida, e sinceramente, isso me irritou um pouco. Quando ele olhou nos meus olhos, senti que havia algo errado na cabeça dele, algo muito solitário e escuro. Ele continuou me olhando como se estivesse esperando uma resposta, mas o jeito insistente com que me olhava me dava a impressão de que queria me perfurar com o olhar. Mas eu tentei afastar essa sensação estranha e acenei com a cabeça. Então ele virou lentamente e nos disse: "Ok, os quartos de vocês são nos 11, 1 e 12. Se precisarem de qualquer coisa, é só avisar. Aproveitem a estadia." Ele então nos entregou as chaves e se acomodou na cadeira. Quando começamos a subir as escadas, dei uma última olhada no cara e vi que ele estava nos observando com a boca aberta. Isso me deu um arrepio. Então comecei a acelerar o passo. As meninas e eu corremos para nossos quartos e nos acomodamos. Eu dividi o 11 com a Sarah e a Daisy, enquanto a Tina ficou no 22. O surpreendente é que nossos quartos estavam bem limpos e realmente pareciam com as fotos, só que cheiravam a cloro. Mas ainda assim, uma sensação estranha tomou conta de mim. No entanto, a Sarah parecia mais interessada no celular do que na nossa situação. "Que tipo de lugar não tem Wi-Fi?" ela comentou, se jogando na cama. Eu me sentei ao lado dela, tentando me acalmar, e murmurei:
Você não acha aquele cara da recepção esquisito? A Sarah nem se deu o trabalho de me olhar e respondeu. Ele é só um cara solitário, um pouco estranho, mas não perigoso. Depois disso, tentei deixar de lado minha inquietação e me acomodar, mas era impossível. A Sarah adormeceu quase instantaneamente, enquanto eu ainda estava acordada, com todo o estresse correndo pelas minhas veias. Passei algumas horas olhando para o teto até ouvir passos suaves se aproximando do nosso quarto. O som foi ficando cada vez mais próximo e parou bem atrás da nossa porta. Então eu ouvi a porta se abrir lentamente e consegui ver uma sombra se arrastando e ficando ao lado da Sarah. Eu mal tive tempo de reagir, quando de repente a figura sacou o facão e avançou contra ela. Comecei a gritar de terror enquanto o sangue se espalhava por todo o quarto. O pânico me invadiu de cima a baixo e eu não sabia o que fazer. Isso era absolutamente surreal e algo para o qual eu definitivamente não estava preparada em 1 milhão de anos. Mas, no meio do terror, a única coisa que eu sabia era que não podia ficar ali. Então corri. Quando corri pelo corredor em busca da saída, vi um corpo morto no chão. Mas, para minha surpresa, era o cara da recepção. Atordoada e tomada pelo medo, pensei, se ele está morto, quem é essa pessoa que matou a Sarah? Sem pensar, corri para as escadas e passei pelo quarto da Daisy e da Tina. A porta estava aberta, mas quando olhei lá dentro, meu coração parou. A primeira coisa que vi foi o corpo desmembrado da Tina na cama, mas eu não tive nem tempo de processar aquilo. Agora, eu estava lutando pela minha vida, então imediatamente saí correndo o mais rápido que minhas pernas permitiam e não parei até chegar ao primeiro andar. Quando finalmente cheguei à porta, saí do albergue como um foguete, movida apenas pelo instinto de sobrevivência, e não parei até chegar ao carro da Daisy, correndo como se fosse uma eternidade. Quando cheguei ao carro, no entanto, me lembrei de que não tinha as chaves. Desesperada, quebrei a janela e subi dentro, mesmo sem saber como ligar o carro. Lembrei que a Daisy sempre mantinha uma gaveta no carro, então procurei por ela. Quando a encontrei, usei-a como escudo e imediatamente chamei a polícia, passando o endereço do albergue. Enquanto esperava escondida no carro, ouvi uma voz familiar me chamar. Alex, onde você está? Era a Daisy e eu fiquei aliviada por saber que ela estava viva. Além disso, ela sabia como ligar o carro para nos tirar daquele lugar e nos levar para um lugar seguro. Mas, quando olhei para fora e disse para ela vir, tive a surpresa da minha vida. Ela estava usando um moletom preto, o mesmo que eu tinha visto no estranho que entrou no quarto. E o mais chocante é que ela estava com um facão enorme na mão, ainda pingando sangue. Nesse momento, meu coração congelou. Ela era a responsável por matar todos, o que significava que a viagem era uma armadilha. Ao perceber a chocante verdade, eu queria me esconder de novo, mas já era tarde demais. Ela já me viu. Então vi ela vindo correndo em minha direção, então abri a porta do outro lado e pulei para fora do carro. Nesse instante, o olhar dela encontrou o meu e eu consegui ver a maldade em seus olhos. Ela então abriu um sorriso aterrorizante. Eu gritei. Por que você matou os outros? Você perdeu a cabeça? Ela respondeu com raiva. Porque eles estavam com você. Todos me abandonaram. Você é uma traidora. Você sabia que eu amava o Ashton e mesmo assim mexeu com ele. E aquelas, lá ainda tomaram o seu lado. Você achou que eu ia esquecer essa traição tão fácil? Que eu iria te perdoar assim, e voltar a ser melhores amigas? Pois você é mais burra do que eu imaginava. Agora, ninguém vai sair daqui. E naquele momento, ela correu em minha direção. Eu tentei me defender com a gaveta enquanto tentava bater nela. E nesse momento a polícia chegou e atirou antes que ela pudesse me machucar. Após meu depoimento e as evidências do que aconteceu, fui considerada inocente e recebi apoio psicológico. Daisy não sobreviveu aos tiros, foi baleada pela polícia. Basicamente, eu fui a única sobrevivente daquela noite aterrorizante. Meu terapeuta e eu ainda estamos trabalhando nas minhas questões de confiança e nos pesadelos que me assombram todas as noites. Espero que um dia eu consiga ter amizades novamente, porque desde então desenvolvi uma fobia de ter amigas. Desculpe se eu parecer um pouco confuso escrevendo isso.
Estou tendo dificuldades para colocar em palavras o que estou sentindo. Só estou procurando desabafar e pedir um conselho. Primeiro, deixe-me explicar. Atualmente, moro com minha namorada, a quem amo profundamente, mas algo está me incomodando. Depois de quase 10 anos juntos, desde o último ano do ensino médio, acho que algo mudou nela desde que nos formamos e começamos a morar juntos. Tudo parecia perfeito até agora. Aqui está o problema. As pessoas podem achar que estou exagerando, e sempre que converso com amigos, todos me dizem a mesma coisa. Talvez ela esteja ocupada com outra pessoa ou talvez não te ame mais. Mas eu garanto, não é nada disso. Ela só parece diferente, como se estivesse escondendo um segredo sombrio, algo que distorce nosso relacionamento. Deixe-me começar do começo. Recentemente, cheguei em casa mais cedo do que o normal, o que, aliás, não é incomum para mim, pois meu trabalho tem horários meio irregulares. Quando cheguei, ela estava no banho e não me percebeu entrando, mas ouvi de lá alguns gritos e resmungos, como se ela estivesse muito chateada, parecendo que estava desabafando, gritando um monte de palavrões. Então bati na porta para ver se ela estava bem. De repente, tudo parou. Ela demorou um tempo estranho para responder, até finalmente dizer que estava tudo sob controle. Quando ela saiu do banho, percebi que ela estava ansiosa e muito tensa. Insisti um pouco, perguntando se ela estava realmente bem, mas novamente ela apenas me disse para não perguntar mais sobre isso. Me afastei, pensando que talvez ela só precisasse de um tempo para si mesma. Normalmente, ela não é o tipo de pessoa que fica na defensiva. A conheço há quase 20 anos, e fomos melhores amigos antes de sermos um casal. E juro que nunca tinha visto esse lado dela. No dia seguinte, acordei cedo para me preparar para o trabalho. Enquanto tomava banho, notei algo estranho na prateleira onde guardamos os produtos de banho. Parecia sangue seco. Peguei o frasco de sabonete e vi uma marca vermelha seca embaixo, como se tivesse havido sangue ali quando o frasco foi colocado e depois limparam ao redor. Isso me deixou desconfortável. Então comecei a olhar mais de perto e vi um resíduo estranho nas frestas ao redor do chuveiro. Não fiquei nervoso, mas estava definitivamente esquisito. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei uma amiga dela, uma mulher chamada Cheryl, que sempre me pareceu estranha. Honestamente, não gosto dela. Não sei onde elas se conheceram. Talvez no trabalho ou em algum outro lugar. Mas tudo o que sei é que ela tem uma vibe esquisita. Ela passou o tempo todo falando sobre como era quando era mais jovem e as confusões que aprontava nos seus 20 e poucos anos. Cheryl deve ter uns 30 e poucos anos, se eu tivesse que adivinhar. Quando entrei em casa, percebi que as duas estavam agindo de maneira muito estranha. Havia um laptop aberto na mesa da cozinha. Quando entrei, as duas viraram rapidamente, como se estivessem tentando esconder algo. A atmosfera ficou tensa e uma sensação alarmante de desconforto tomou conta de mim. Me perguntei o que estava realmente acontecendo entre elas e uma pequena corda de suspeita começou a tocar na minha cabeça. Era como se algo obscuro e estranho estivesse acontecendo, algo que eu não conseguia ver. Eu sabia que algo não estava certo. Eu podia ver isso claramente no rosto da minha namorada. Mas, ao invés de perguntar de novo e ela me responder com o mesmo, "Está tudo bem de sempre?", decidi dar um passo para trás. Fui até o nosso quarto e fechei a porta, querendo trocar de roupa depois do trabalho. Do quarto, ouvi Cheryl sussurrando para minha namorada, e o tom dela parecia tenso. De repente, ouvi a porta bater. Quando saí, vi Cheryl saindo da minha porta, como se tivesse corrido para longe de algo. Normalmente, minha namorada é extrovertida e sempre alegre, mas naquele momento ela parecia mais com um zumbi, como se não tivesse dormido em dias. Estava claro para mim que ela estava escondendo algo. Eu realmente não acreditava que ela estivesse com outra pessoa, porque isso não é o estilo dela, e embora eu não seja o tipo de pessoa que fica bisbilhotando, a curiosidade me dominou. Eu precisava de respostas. Então abri o laptop que deixei aberto e lá estava a última pesquisa dela, um site sobre armas. Eu nunca tinha visto essa página antes, mas não podia ser uma boa notícia. Ela sempre foi contra armas, então ver isso foi muito estranho. Fiquei mais desconfortável do que nunca e comecei a olhar o histórico.
Então encontrei artigos sobre pessoas desaparecidas e algumas páginas que levavam a endereços que pareciam coisa de filme de terror. Com o passar dos dias, percebi que ela estava cada vez mais perdida. Ela estava se tornando uma sombra da garota alegre e divertida que costumava ser. Não havia mais risos, nem intimidade, nada. Então percebi coisas ainda mais estranhas. Os sapatos dela estavam sempre sujos de lama. O celular dela estava quase sempre desligado. E para completar, um dia o computador dela misteriosamente travou logo depois de eu ter pesquisado o histórico dela. A última vez que vi Cheryl, algo estranho aconteceu. Cheguei em casa do trabalho e vi o carro dela do lado de fora, com as luzes acesas e cheio de malas. Entrei e encontrei Cheryl na sala de estar. Ela parecia irritada e me deu um olhar de lado. Depois suspirou e saiu de casa às pressas. Nesse momento, olhei para o sofá e meu sangue congelou ao ver minha namorada sentada lá, tão pálida. Perguntei novamente se ela estava bem, e ela apenas disse: "Sim, eu vou ficar bem." Cheryl foi embora e fiquei pensando sobre isso. Toda vez que tentava entender, mais me perdia. Não sabia se ela estava falando sério ou o que estava acontecendo. Já se passaram alguns dias desde que Cheryl foi embora, e minha namorada ainda não saiu de casa. Os tempos pessoais dela se transformaram em dias sem atividade. No começo, pensei que talvez as duas estivessem envolvidas romanticamente, mas quando perguntei a ela, ela ficou furiosa e me disse para parar de persegui-la. Os olhos dela, aqueles olhos que eu amava tanto, mal os reconheço agora. Não sei o que está acontecendo, mas é como se minha namorada estivesse presa em sua própria mente e perdida. Estou desesperado por respostas. Tentei de tudo, e estou preocupado que tenha feito algo terrível. Isso realmente me assombra. Só quero que minha namorada volte a ser como era, e que meus piores pensamentos sejam apenas ecos da minha própria ansiedade. Naquela noite, entrei em casa e vi meus amigos Noah, Jacob e Olivia sentados à mesa jogando algum jogo de tabuleiro e rindo. Foi ótimo vê-los de novo. Estávamos nos divertindo muito, cheios de risos e felicidade. Então nenhum de nós imaginava o que estava por vir. Se bem me lembro, era o segundo dia em que estávamos na cabine e decidimos jogar esconde-esconde, mas dentro de casa. No entanto, nossos anfitriões, nossos pais, que eram melhores amigos desde a faculdade e sempre planejavam fugidas como essa, nos disseram que estávamos fazendo muito barulho e que seria melhor brincar lá fora. Na hora fiquei um pouco frustrado, mas agora entendo o que eles estavam buscando, um dia tranquilo. Finalmente, corremos para fora, empolgados para continuar o jogo, mas ao olhar ao redor, percebemos que não havia muitos lugares para nos esconder. Sendo um pouco imprudentes, decidimos ir para a floresta, que ficava bem perto da propriedade. Caminhamos apenas uns 15 minutos e chegamos a uma área da floresta onde parecia haver muitos lugares para se esconder. Estávamos cansados, então nos sentamos no chão para descansar um pouco. Enquanto descansávamos, Jacob começou a contar uma história sobre um cara que era incrivelmente alto e não tinha rosto. Ainda posso visualizar a criatura como ele a descrevia, um ser humanoide, totalmente sem rosto, com tentáculos saindo das costas. Naquele momento, eu não fazia ideia do que era o Slenderman, então a história me deixou aterrorizado. Noah também ficou um pouco assustado, mas quando olhei para Olivia, ela não teve nenhuma reação. Isso me surpreendeu, e eu senti uma estranha sensação de admiração pela coragem dela. Após a história assustadora de Jacob, deixamos as histórias de terror de lado e começamos a brincar. Estávamos rindo tanto que os nervos se dissiparam para mim e para Noah. Depois de alguns minutos, decidimos retomar o nosso jogo de esconde-esconde. Jacob fechou os olhos e começou a contar, enquanto tentávamos nos esconder. Enquanto procurava meu lugar, vi Noah se agachar em um arbusto, mas não vi Olivia. Então comecei a procurar um bom esconderijo. Encontrei uma árvore que parecia perfeita. Ao invés de me esconder atrás dela, rapidamente subi e me escondi nos galhos. De lá, estava fora da vista de Jacob, mas também não conseguia ver nada claramente. Enquanto estava lá em cima, ouvi Jacob parar de contar e começar a andar furtivamente em busca de nós. Alguns minutos se passaram. De repente, ouvi alguns barulhos e gritos vindo de um arbusto. Eram gritos,
Mas logo morreram e pensei que talvez Noah tivesse sido encontrado por Jacob e gritado de susto. Continuei esperando silenciosamente por quase 10 minutos, mas não ouvi mais nada até que decidi que era hora de ver o que estava acontecendo. Empurrei alguns galhos enquanto descia e consegui ver o arbusto onde Noah estava se escondendo, mas para minha surpresa, não vi Jacob nem Olivia. No entanto, quando me concentrei no arbusto, algo fez meus cabelos se arrepiarem. Ao redor do arbusto havia um líquido vermelho. Será sangue? Sussurrei para mim mesmo, sentindo o medo começar a me dominar. Dei alguns passos em direção ao arbusto, mas ao olhar de perto, vi Jacob se aproximando também, então voltei para a árvore silenciosamente. À primeira vista, ele não parecia notar o sangue, como se não se importasse, e então começou a falar com alguém em sussurros. Não consegui pegar exatamente o que a outra pessoa estava dizendo, mas ouvi Jacob perguntar: "Você encontrou ele?" A voz dele parecia desconfortável. De repente, eu fiquei ainda mais gelado quando ouvi uma resposta murmurada, mas não consegui entender as palavras. Jacob parecia angustiado e disse: "Ele não pode estar longe. Vamos encontrá-lo." Eu não fazia ideia de quem eles estavam procurando. Olivia. Eu queria correr, mas algo me dizia que deveria continuar escondido, já que tudo aquilo parecia estranhamente errado. Jacob estava agindo de forma estranha, sorrindo de uma maneira quase maníaca. Nesse momento, ouvi a voz perguntar-lhe outra coisa, e então Jacob olhou para o arbusto, e o que vi lá dentro me tirou o fôlego. Era o corpo de uma criança. Eu nem sabia como reagir no início. O ar ficou pesado e eu senti um nó no estômago que não podia ignorar. De repente, toda a diversão do jogo acabou, e já não era mais um esconderijo. Ficou claro que algo sombrio estava se soltando na floresta e eu estava bem no meio disso. Me movi um pouco mais nos galhos para ter uma visão melhor do arbusto e espreitei para ter uma visão mais clara, mas imediatamente me arrependi, porque o que vi ficou gravado em minha mente para sempre. A cabeça do menino estava esmagada e pedaços do cérebro estavam espalhados por toda parte. Mas quando olhei melhor para as roupas, percebi que aquela criança era Noah. Nesse momento, meu estômago virou e senti uma forte vontade de gritar, mas sabia que precisava ficar em silêncio. De repente, ouvi Jacob falando: "Você precisa fazer 2 sacrifícios. Eu já matei o meu. Agora é a sua vez de matar o seu. É a sua vez de matar o meu." Ele disse, frustrado, enquanto falava com um cara que eu não conseguia ver. Nesse instante, todos os meus instintos de sobrevivência entraram em ação. Eu precisava sair de lá e rápido. Esperei até não ver nem ouvir mais Jacob e então desci cuidadosamente da árvore. Quando finalmente toquei o chão, senti uma dor intensa na minha cabeça que me deixou tonto. Eu nem tive tempo de reagir antes de cair no chão, com os olhos embaçados por um instante. Foi então que senti o impacto de outro golpe no meu rosto. O som do meu nariz quebrando ecoou nos meus ouvidos. A dor do segundo golpe foi tão intensa que foi o suficiente para me reanimar. Abri os olhos, esperando ver o rosto de Jacob, mas em vez disso, vi Olivia. Sua expressão era de tristeza e ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ela me deu outro golpe com uma grande pedra que estava segurando. Eu não conseguia sentir o meu rosto, apenas uma dor intensa no meu olho esquerdo. Mas quando ela estava prestes a me golpear novamente, ouvi gritos. Eram nossos pais. Acho que eles ouviram os gritos de Noah e foi por isso que finalmente nos encontraram. Ao ouvir os gritos, Olivia largou a pedra e começou a chorar. Então Jacob se aproximou dela e sussurrou: "O que você está fazendo? Acabe com ele antes que nos encontrem. Você não quer que nosso Salvador fique com a gente." Olivia ainda estava chorando, insistindo que não queria mais fazer aquilo. Então Jacob, cheio de fúria, pegou a pedra e me deu mais golpes. Depois de mais alguns golpes, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava em um hospital. Vi meus pais conversando com o médico. "A cirurgia foi um sucesso?" disseram. Quando me viram acordado, meu pai me abraçou, chorando em silêncio, e minha mãe também estava com um grande sorriso, chorando. Ainda atordoado com tudo o que havia acontecido, perguntei o que tinha acontecido.
Acontece que Olivia e Jacob ficaram loucos com todas aquelas histórias de terror que tinham visto na internet e se inscreveram em um tipo de desafio. Eles tinham um plano macabro de matar Noah e a mim porque queriam nos sacrificar para uma criatura que adoravam. Meus pais me explicaram o que aconteceu. Quando Jacob me golpeou, Olivia percebeu e começou a brigar com ele. Ela, apesar de ter ajudado ele a executar o plano, finalmente decidiu me proteger. Infelizmente, Noah não teve o mesmo destino. Jacob e Olivia foram para a prisão, e o pior é que o tribunal decidiu julgá-los como adultos por planejar e matar uma criança e agredir outra na tentativa fracassada de me matar. Sinceramente, espero que pelo menos Jacob passe o resto da vida atrás das grades. Alguém aí se lembra do jogo Second Life? Não sei se ainda é popular, para ser sincero, mas há quase 2 décadas atrás, era algo que me absorvia completamente. Para mim, era como a primeira versão real do metaverso, um verdadeiro simulador de vida social para aqueles de nós que tinham dificuldade em se socializar no mundo real. Eu digo isso com carinho, porque eu estava nesse grupo também. Foi lá que conheci algumas das pessoas mais curiosas, inovadoras e estranhas que já encontrei. Lembro de um cara que criou uma balada virtual. Era só ele em uma salinha pequena. Sinceramente, a noite inteira ele estava tocando sua própria música para quem quisesse entrar e ficar por lá. E adivinhem só, esse cara é um DJ profissional de verdade, vivendo seu sonho. E tudo começou nesse mundo estranho do Second Life. Havia noites de jogo, sessões de bate-papo e até encontros às cegas. Foi durante um desses encontros que conheci uma garota chamada Shauna. Ela era incrível, embora encontros presenciais fossem impossíveis devido à distância. Shauna e eu nos dávamos super bem. Compartilhávamos muitos interesses e eu sempre fui muito aberto com ela. Mas Shauna tinha um hobby meio estranho, algo que ela manteve em segredo por um tempo. Parecia ser algo importante para ela. E ela não era a única que sabia disso, porque ela mencionou que algumas das amigas dela também estavam nisso. Elas começaram a fazer essa coisa misteriosa que, aparentemente, era interessante o suficiente para se obsessar, mas muito embaraçosa para contar a um cara que elas conheciam online. Como você pode imaginar, minha curiosidade era enorme. Toda vez que a gente conversava no Skype, eu insistia para que ela me contasse sobre isso. Finalmente, desisti e pensei que ela só me contaria quando se sentisse pronta, e foi o que aconteceu. Juro, nunca teria imaginado em 1 milhão de anos o que era, mas eu não estava preparado para o que ela ia me contar. Tudo o que posso dizer é que essa revelação foi como o começo do fim para o nosso pequeno relacionamento online. A história da Shauna era realmente nebulosa. Ela morava em uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos. Sinceramente, não faço ideia de como se chama ou onde fica, mas era um lugar tão pequeno que um terrível acidente de carro fez toda a comunidade chorar. 2 caminhões colidiram em uma estrada escura, uma noite. Um deles estava sendo dirigido por um cara bêbado, que saiu do acidente com apenas alguns arranhões, enquanto o outro caminhão era dirigido por uma universitária e 3 amigas dela, todas mortas instantaneamente ou pouco depois, devido aos ferimentos. De acordo com Shauna, o bêbado não enfrentou nenhuma acusação porque, aparentemente, ele era sobrinho da esposa do governador, ou algo assim. O ponto é que ele estava envolvido em um ato de corrupção. Mas aí é onde a parte suspeita entra, porque esses caras do acidente eram amigos dela e do grupo dela. Então, em vez de deixar as coisas como estavam, Shauna e as amigas decidiram fazer justiça com as próprias mãos. O hobby secreto delas se tornou perseguir o motorista bêbado e a família dele na internet. Elas criaram endereços de e-mail falsos, perfis no MySpace, tudo em nome dos meninos que morreram no acidente, usando fotos reais deles para tornar os perfis o mais autênticos possível. O detalhe é que alguns dos perfis que elas criaram tinham apenas os nomes dos meninos, enquanto outros tinham endereços de e-mail como fantasmaques@all.com e coisas assim. Uma vez que os perfis estavam configurados, elas começaram a usá-los para espionar a família, amigos e colegas de trabalho do motorista bêbado. Para ser sincero, foi a coisa mais maluca que eu já ouvi falar, mas isso não me assustou completamente. Claro, era um hobby bem incomum e definitivamente não era algo que eu faria.
mas eu podia entender porque Shauna e as amigas se sentiam assim, dado o nível de corrupção na história e o cara evitando qualquer acusação formal. Eu também teria querido que houvesse algum tipo de justiça, se fosse eu. Mas criar perfis falsos usando os nomes e fotos daqueles meninos mortos era algo que eu realmente não conseguia justificar. Shauna admitiu que o que estavam fazendo tinha um fundo ético meio turvo, já que ela não sabia se as famílias das garotas aprovavam o que estavam fazendo, embora, no grande esquema das coisas, eu acreditasse que o trabalho delas tivesse um propósito. Comecei a ter dúvidas sobre isso. Durante um tempo, eu também achei que estava certo, mas então decidi fazer uma pesquisa por conta própria. Não sei porquê, mas levei dias para checar as informações que ela me deu. Quando finalmente fiz isso, descobri que Shauna não me contou toda a história. Aquele cara que supostamente era responsável pela morte das garotas, na verdade, ele estava completamente sóbrio naquela noite. Aparentemente, foi a motorista do carro das universitárias, de 19 anos, que estava bêbada naquela noite. Esse cara que elas estavam assediando estava, na verdade, com problemas no motor e parou numa rodovia iluminada. Ligou o pisca-alerta e estava verificando o carro. Foi aí que as garotas passaram acelerando além do limite e não viram o carro dele. Elas colidiram com ele a quase 120 km por hora, o que já diz bastante. Mas, felizmente, o rapaz tinha saído a tempo e se colocado em segurança, mas as garotas não conseguiram. O carro delas perdeu o controle e acabou pegando fogo na margem da estrada. Quando todas essas provas surgiram, um juiz decidiu que o jovem não tinha feito nada ilegal. A culpa era totalmente do outro carro. O rapaz estava em lágrimas na audiência, pedindo desculpas por não ter consertado o carro e tentando ajudar as famílias a lidarem com a dor. Basicamente, o que eu descobri é que ele era um bom cara, traumatizado por um acidente que ele não causou. Pelo que pude entender, quase toda a comunidade concordava que foi isso o que aconteceu, mas Shauna e o grupo de amigas dela decidiram que, independentemente das intenções do rapaz, ele deveria ser punido. Para mim, já era demais. Isso fez com que ela parecesse uma vilã, que não aceitava a realidade cruel. Assediar o cara era errado, mas usar os nomes e as fotos daqueles pobres meninos mortos fez com que eu percebesse o quão prejudicial ela havia se tornado. Naquele momento, pensei que ela não estivesse doente, mas só não entendia a gravidade da situação. Mas quando tentei explicar isso para ela, a conversa virou um pesadelo. Eventualmente, Shauna disse coisas bem pesadas. Não que eu queira entediar vocês com todos os detalhes do ataque verbal dela, mas foi quando eu percebi o que ela estava dizendo. Era muito sombrio. Ao mesmo tempo, muito previsível. Ela me acusou de ser misógino e manipulável quando tentei me defender. Depois disso, ela bloqueou todos os meios de comunicação comigo. Eu fiquei devastado. Embora possa parecer bobagem, considerando o quão terrível a situação havia se tornado. Mas a verdade é que eu estava mais triste por perder a pessoa que eu achava que Shauna era. Era mais sobre a realidade de quem ela tinha se tornado naquele momento. No entanto, aprendi uma lição importante com tudo isso, embora ainda não saiba bem qual é. Talvez seja que, às vezes, há uma diferença imensa entre como as pessoas veem o mundo e como ele realmente é. Não é que haja necessariamente algo de errado com isso, mas quando alguém tenta impor sua visão de mundo aos outros, as coisas ficam realmente feias e assustadoras. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu, e há memórias que nunca se apagam da sua mente. Era uma tarde de verão e eu estava na casa de um amigo. Vamos chamá-lo de Nick. Estávamos deitados no sofá assistindo TV, quando Nick entrou animado, pedindo para jogar esconde-esconde, que era o meu jogo favorito. Com os pais fora de casa, tínhamos a casa toda para nós, o que significava que haveria mais cantos e recantos para se esconder. Enquanto Nick começava a contar, corri para o andar de cima e cheguei na porta do pequeno sótão, que tinha um cordão pendurado em vez de uma escada retrátil. A porta tinha maçanetas horizontais, então eu puxei o cordão com toda a minha força. O sótão era apenas um espaço muito estreito. Eu mal conseguia me encaixar, então tive que engatinhar como uma lagarta para entrar. Depois de entrar, fechei a porta com o pé, já que não conseguia me virar. Fiquei de costas no escuro, esperando.
Cerca de 15 minutos se passaram e eu escutava todo o som vindo lá de baixo, quando de repente ouvi um barulho. Nick! Gritei sem pensar, esperando uma resposta, mas não houve nenhuma. Pensei que talvez ele tivesse feito aquele barulho de propósito para que eu revelasse minha localização. Deu certo, porque logo ouvi passos apressados se aproximando da porta do sótão. Não acreditava que meu amigo fosse quebrar algo em sua própria casa, arriscando uma punição dos pais só para ganhar um jogo. Eu não queria perder assim, então gritei de volta: saia, quero revanche. No entanto, a porta do sótão se abriu de repente, deixando entrar um feixe de luz do corredor. Foi quando vi algo que gelou meu sangue. Não era o Nick com a cabeça aparecendo, mas um homem adulto que eu nunca tinha visto na minha vida. O olhar dele era intenso e penetrante, e num instante eu percebi que o barulho que eu ouvirá não fazia parte do jogo, mas que alguém havia entrado na casa. O homem tinha uma aparência áspera, olhos vermelhos, cabelo longo e desleixado, e uma barba por fazer. Tudo nele dizia que ele não tomava banho há meses, o que me fez pensar que ele pudesse ser um morador de rua. Mas o que mais me impressionou foi que a barba e os lábios estavam cobertos com o que parecia ser sangue seco e cheiravam mal. Nesse momento, o pânico tomou conta de mim e o sentimento de estar preso naquele espaço com um estranho me observando foi mais aterrorizante do que qualquer jogo da minha infância. Tentei me lembrar de onde estava a saída, mas minha mente estava em branco diante da ameaça iminente. Eu estava tão aterrorizado que fiquei ali imóvel, olhos arregalados, enquanto olhava para aquele rosto horrível. O homem parecia tão surpreso de me ver quanto eu de vê-lo. Uma menina de pijama deitada de costas em um espaço tão apertado era uma cena insana. Sem dúvida, eu podia sentir meu coração batendo a 1000 por hora. Minha boca estava aberta, mas eu não conseguia emitir uma palavra. Meus pés descalços estavam a poucos centímetros do rosto dele, e aquele hálito nauseante me atingiu em cheio. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, e depois do que pareceu uma eternidade de um silêncio desconfortável, o homem finalmente sorriu. Mas não era um sorriso qualquer, era torto e maligno, como se ele estivesse se deliciando por encontrar um novo brinquedo. Os dentes dele eram amarelos e manchados de vermelho, como se ele tivesse devorado algo ainda vivo. Antes que eu pudesse reagir, o cara se inclinou para mim, abrindo a boca como um animal selvagem pronto para me devorar. Eu gritei o mais alto que pude e me afastei o mais rápido que consegui, me arrastando para alguns metros de distância. Então, ouvi um estalo, justamente quando ele tentou me morder, errando por pouco. Mas ele não desistiu. Continuou tentando me morder de novo e de novo, como se estivesse diante de uma presa suculenta. Não havia espaço suficiente para escapar, e mesmo que o homem não conseguisse entrar porque a porta do sótão era pequena demais para ele, minhas pernas estavam ao alcance da boca dele. Cada vez que ele abria a boca nojenta, eu ficava tomada pelo pânico. Eu estava chorando enquanto o observava tentar me devorar viva, o tempo todo. A situação estava desesperadora. Não havia saída. Só aquela porta trancada e eu encurralada em um canto. A única maneira de sair seria pela porta pela qual entrei, mas esse lunático estava no caminho. Agora eu estava trancada por esse maluco, apertada em um espaço onde nem podia me sentar. Tudo o que eu podia fazer era balançar a cabeça e chutar as pernas para frente, mas estava tão assustada que não ousava chutar aquele monstro. Se eu fizesse isso, no melhor dos casos, eu poderia machucá-lo, mas no pior, ele teria um motivo a mais para me ferir. Não havia nada ao meu redor para usar como arma. Eu estava completamente indefesa. Depois de alguns minutos que pareceram horas, com ele gritando e tentando me morder, ouvi sirenes de polícia lá fora. Logo depois, um monte de passos pesados subiu as escadas. Em um instante, vi 3 policiais imobilizando o homem no chão, enquanto o quarto me ajudava a sair do sótão e me levava para fora, onde meu amigo Nick já estava me esperando. Felizmente, ele não se feriu, então o sangue na barba daquele homem provavelmente era de algum animal que ele caçou. Lá fora, descobri que Nick tinha ouvido o vidro quebrar e visto o homem entrando pela janela. Então ele se escondeu atrás do balcão da cozinha e não hesitou em ligar para a polícia pelo telefone que estava lá, quando o estranho subiu para o sótão. Se não fosse por Nick, provavelmente eu não estaria aqui contando isso. Fico feliz em saber que aquele maluco está preso há um tempo,
Mas nunca vou esquecer a sensação de impotência, deitada naquele espaço apertado, com um verdadeiro canibal tentando me devorar com apenas 9 anos de idade. Foi um verdadeiro pesadelo, e até hoje tenho dificuldade em ficar em lugares apertados. Eu pulei da cama, encharcado de suor. Acabava de acordar de mais um pesadelo horrível. Olhei para o relógio ao meu lado e vi que ainda era de madrugada. Então franzi a testa e me cobri com o edredom, tentando me enganar e voltar a dormir, mas não ia dar certo. Minha mente havia voltado para a única aventura que havia arruinado o verão. Minha prima, vamos chamá-la de Sarah, havia pegado dinheiro emprestado de um dos vizinhos para comprar algo caro para ela. Não sei como ela fez isso, mas acabaram enganando ela e agora ela não tinha o suficiente para pagar a dívida. Quando percebeu que as coisas tinham saído do controle, veio até mim contando sobre o problema e me implorando para ajudá-la a recuperar o dinheiro. No começo, pensei em recusar. Minha mãe sempre me dizia para manter distância da Sarah, porque coisas estranhas sempre aconteciam com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu adorava a ideia de trabalhar e talvez ganhar um dinheirinho extra, então acabei concordando. Sarah me prometeu que me daria 10% de tudo o que ganhássemos, e isso me pareceu bem, então decidi não contar nada para minha mãe para não preocupá-la. Sarah me pegou bem cedo para nossa primeira aventura juntas e eu perguntei qual era o trabalho, mas ela só me disse que seria uma surpresa. Quando chegamos a uma mansão enorme, fiquei de boca aberta, mas assim que vi o estranho símbolo na porta, um semicircular com uma adaga, um calafrio percorreu minha espinha. O que estamos fazendo aqui? Perguntei, com o coração disparado no peito. Não precisava ser muito culto para saber o que aquele símbolo significava. Todo mundo na cidade conhecia, e Sarah também sabia. Eu vim cuidar das crianças, ela disse sem me olhar, e eu dei uma risada nervosa para tentar disfarçar meu medo. Acho que lagartos não têm filhos, né? Falei, e ela simplesmente ignorou a piada, buzinando a campainha. De repente, a porta se abriu sozinha e ela entrou sem hesitar. Naquele momento, queria ter ouvido minha mãe e ficado longe de todas as loucas aventuras da Sarah, mas já estava envolvido, então perguntei como ela conseguiu o trabalho. Eu consegui antes de você decidir me acompanhar, ela respondeu. Engolindo o nervosismo, entrei atrás dela, rezando baixinho para o universo nos manter seguras até sairmos de lá. O que eu não sabia era que nossa surpresa seria muito mais estranha do que eu imaginava. Acontece que não havia bebês ou crianças para cuidar, mas sim um cachorro. Quando chegamos, a governanta nos deixou uma nota dizendo que estava feliz por Sarah não ter se encontrado com as pessoas que moravam ali e que queria deixar o trabalho por um tempo. Isso me acalmou um pouco, já que soube que o pagamento era bem generoso, o que me fez tirar a mente do medo que estava começando a me dominar. Porém, havia uma ressalva na nota. Éramos proibidas de entrar no porão sob qualquer circunstância. Mas, enfim, não tínhamos motivos para ir lá, então nos acomodamos na sala de estar e começamos a procurar o cachorro, que deveria estar por perto. Sarah ligou a TV apesar dos meus protestos, então tentei me concentrar naquilo. Meia hora depois, lembramos de verificar se o cachorro já tinha voltado. Começamos a procurar por toda a parte, sala, cozinha, varanda. Fizemos uma checagem minuciosa de cada canto da casa, mas o cachorro não estava em nenhum lugar. Finalmente, olhei para fora e foi aí que vi a preocupação no rosto de Sarah. E se a gente não encontrar ele? Ela perguntou, pálida. O que essas pessoas vão fazer se a gente não achar? Elas vão nos matar? A pergunta dela me encheu de um medo ainda mais profundo. Essas pessoas eram uma família de criminosos bem conhecida? Então não havia nada de exagerado no que ela estava dizendo. À medida que continuávamos a busca frenética, o clima na casa parecia cada vez mais estranho e não havia sinal do cachorro em nenhum lugar. O medo estava me consumindo. Voltamos para a casa, nos perguntando se o cachorro teria fugido, quando Sarah fez algo que eu tentei evitar a todo custo. Ela disse que precisávamos checar o porão. Lembrei a ela que a governanta tinha sido clara com o aviso, mas ela deu de ombros e me olhou com medo nos olhos. Eu sabia, mas, no fundo, sentia que precisávamos ir lá. Era o último lugar da casa que ainda não havíamos verificado. Então, a contragosto,
A segui para a porta do porão, com as pernas tremendo. O corredor do porão não parecia muito diferente do resto da casa, exceto pela porta. Era pesada, de ferro brilhante, quase como prata. Um simples empurrão não a abriria, então tivemos que nos esforçar juntas para movê-la. Mas, quando ela abriu, o que vimos lá dentro fez nosso coração saltar. O quarto estava banhado em um vermelho profundo, como se as paredes estivessem mergulhadas em tinta. Mas o cheiro era inconfundível. O cheiro de metal e algo podre não deixava dúvidas. Não era tinta, era sangue. Quando avançamos um pouco mais, nossos piores medos se tornaram realidade. Havia crânios, ossos e costelas em uma jaula. Ao lado deles, um cachorro tão terrível que me fez querer gritar. Ele parecia horrível, com presas afiadas, uma língua que parecia sair da boca e olhos que brilhavam com um olhar sedento. Além disso, ele era enorme. Achei que fosse um dog alemão muito bem alimentado. Naquele momento, soube que aquela criatura tinha sido alimentada com restos humanos. Senti um enjoo e comecei a vomitar imediatamente. Gritei para Sarah quando a vi tentar se aproximar do cachorro. Corri até ela e a puxei para trás enquanto o cachorro latia com uma fúria que ainda me assombra em meus pesadelos. Nós duas corremos para a saída, mas não antes de o enorme cachorro pegar a mão de Sarah, bem quando ela estava prestes a pegar a maçaneta da porta. Se não fosse eu ter chutado aquele animal horrível no focinho, ele teria arrancado a mão dela. Finalmente, consegui abrir a porta e nos puxei para fora daquele quarto horrível antes que aquele animal do inferno pudesse machucá-la mais. A mão dela estava sangrando, e isso me encheu de pânico. Em um canto da casa, encontrei um kit de primeiros socorros e limpei rapidamente o ferimento dela, tentando esconder qualquer evidência do que havia acontecido. A governanta voltou exatamente 2 horas depois, como disse na sua nota. Nos pagaram e saímos daquela casa o mais rápido possível. Dei a Sarah a minha parte do dinheiro, cumprindo minha promessa de ajudá-la, e ela finalmente conseguiu pagar sua dívida. Por um momento, pensamos que tudo voltaria ao normal, mesmo que a mão dela ainda mostrasse uma cicatriz horrível. Mas, apenas 2 semanas depois, as coisas começaram a sair de controle. Sarah adoeceu e a mão dela ficou azul como o céu. Aconteceu que o cachorro tinha transmitido uma bactéria para ela através da mordida. Uma bactéria que só é encontrada em cadáveres em decomposição. Algo que nunca imaginaríamos. No dia em que Sarah morreu, as pessoas da aldeia me perguntaram o que havia acontecido com ela, mas eu nunca tive coragem de contar a verdade. Toda vez que olhava para a escuridão da noite, a imagem daquele cachorro arrepiante e da casa com as paredes vermelhas manchadas de sangue me assombrava implacavelmente. Eu sabia que tudo isso tinha levado à morte da Sarah, e a culpa corroía por dentro. A realidade do que aconteceu ficou gravada na minha mente para sempre.